E nós vamos continuar a percorrer este caminho que temos feito já desde 2025 no Evangelho de Marcos e na história da salvação. E quem é que é o centro da história da salvação? Jesus, muito bem. Não se esqueceram. As festas não afetaram a memória. E nós estamos já assim na segunda metade do Evangelho, já percorremos quase o Evangelho, estamos a caminhar para o fim, né? Vamos entrar no capítulo 10, mas para entendermos o capítulo 10, como em tudo, nós precisamos de contexto, né? Precisamos de entender, olhar para o capítulo 9, para nos contextualizarmos e percebermos onde é que aquilo que vamos ler se encaixa. E no capítulo 9, que o Sandro e a Lídia tiveram a expor nas duas últimas semanas, Jesus começou a desconstruir uma série de pressupostos e lógicas humanas que os discípulos eles também precisavam de desreligiosificar. Né? Aliás, o processo de Jesus com os discípulos foi um processo de desreligiosificação. E no capítulo 9, eles, na sua concepção religiosa, eles estavam agarrados a uma lógica de poder, porque a religião envolve sempre poder, não é? Aliás, tudo neste mundo envolve poder, não é só a religião, mas a religião também. Não é? O poder, quem é o maior, não é? Os discípulos queriam todos ser o maior, não é? Ninguém queria ser o mais pequeno. Jesus inverte isso, coloca uma criança no meio deles e diz que o maior é quem serve. E aquele que quiser ser grande, ponha-se ao serviço de todos. E aquele que quiser ser o primeiro, seja ao servo de todos. E ele mostrou uma vida nova. Jesus mostrou uma lógica nova, a lógica do reino, a lógica da família de Deus. Está a funcionar. Obrigado. E que nós possamos viver segundo essa lógica, não é? Que nós possamos inverter a nossa lógica, os nossos instintos, que nós precisamos disso continuamente. Toda a nossa lógica natural está ao contrário dos valores do reino. E que seja essa a nossa primeira resolução de ano novo, não é? Aquelas resoluções que a gente faz, eu agora a partir do início do ano vou começar a ir ao ginásio, não é? Depois de estragar tudo nas festas, vou começar a ir ao ginásio. Depois a gente chega aí a fevereiro, já com a vida, com o corre-corre, já esquece o ginásio. Mas que a gente não se possa esquecer de estarmos permanentemente neste processo de deixar Deus inverter a nossa lógica, uma inversão de valores. Qual é a inversão de valores que aqui no capítulo 9 Jesus mostra? Orgulho versus humildade. Deixar o orgulho, que o Sandro falou de uma maneira muito profunda sobre o orgulho no dia 21 de dezembro. Ambição versus serviço. A lógica humana é querer chegar. Eu quero chegar mais lá em cima. Eu quero subir as escadas. Eu quero promoção. De promoção em promoção, eu quero chegar ao topo. Essa é a lógica humana. Né? A ambição de querer chegar ao topo. A lógica do reino não é essa. A lógica do reino é eu quero servir. E não quero. E olha, de preferência, não quero mais do que isso. Porque a lógica do mundo é subir na escada do poder traz realização, né? Traz domínio, né? E toda a gente quer mandar. Toda a gente quer mandar. Na lógica, mas quem é maduro e percebe como é que as coisas realmente são, percebe que isso só traz peso. Não é só traz peso, mas traz muito mais peso do que realização pessoal. Só que muitas vezes só quando se chega lá é que se percebe. Por isso é que muitas vezes as pessoas que têm mais são as mais miseráveis de todas. E a gente não entende, tem tanto dinheiro e está-se a queixar. Não, é porque é uma miséria. O peso é uma miséria. Por isso é que muitas vezes, quando olhamos para as celebridades, o que é que vemos? Vemos vidas completamente ao contrário. Drogas, casamento, relação após relação, nada funciona, né? Só que há muito glamour, né? Muito dinheiro, muita coisa, muito brilho, tudo falso.
tudo falso. Autossuficiência versus dependência, é outra inversão. Né? Jesus põe uma criança no meio dos discípulos, e nós hoje vamos falar também de ser criança. Né? Põe uma criança no meio dos discípulos. Olha, é isto. Mas vamos avançar, que nós vamos já voltar aqui. Ao entrarmos no capítulo 10 de Marcos, Jesus mostra como devemos viver, porque no fim do capítulo 9 ele fala de como nós, nesta nova vida, nós temos que estar sempre a combater. O quê? O que é que temos que estar sempre a combater? O pecado. E qual é o pecado? Qual é o pecado original? Qual é o pecado mais profundo? Irmãos, não é o pecado mais profundo não é dizer palavrões. Não é vestir uma saia em vez de umas calças. Não é vestir, não é pôr sei lá, não é tirar o boné, né, para não andar de boné dentro de casa. O pecado é isto. É o pecado do coração. Não é que as outras coisas não sejam importantes, mas nada se compara a isto. E as nossas atenções e energias devem estar todas focadas nisto. Estes pecados do coração. E já disse no capítulo 9, mais vale arrancar um braço. Né? O que é que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que isto é para lutar com tudo. É uma luta mesmo sem tréguas. E no capítulo 10 Jesus mostra como é esta vida centrada nele. E é uma vida de compromisso. Jesus é o centro do compromisso. Vamos ler a passagem. Vou pedir aqui ao João Pedro, possa vir aqui ler a passagem. Está-se a tornar uma tradição, não é? Como o Sandro disse. Pronto, e nunca se sabe a quem vai calhar, não é? É uma lotaria, mas calhou-te a ti. Está aí a passagem. É do 1 até... até aqui. Isto está em itálico. Ok, ok. Queres mais um? Não, está tudo. Obrigado. Portanto, Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia, para a outra margem do rio Jordão. Juntou-se-lhe outra vez uma grande multidão que ele ensinava como de costume. Alguns fariseus aproximaram-se e perguntaram-lhe, para o experimentar, se é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus replicou, o que é que Moisés deixou escrito? Eles responderam, Moisés autorizou o homem a passar uma declaração de divórcio e a mandar a mulher embora. Então Jesus explicou, Moisés escreveu isso por saber que o vosso coração é duro. Mas desde o princípio do mundo, Deus criou os dois, o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão como uma só pessoa, de modo que não são dois, mas um só. Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. Ao chegarem a casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas a Jesus sobre este assunto. Ele esclareceu-os: todo homem que se divorciar da sua mulher e casar com outra comete adultério contra a primeira. E da mesma forma, se uma mulher se divorciar do marido e casar com outro homem, também comete adultério. Algumas pessoas apresentavam crianças a Jesus para as abençoar, mas os discípulos repreendiam essas pessoas. Reparando nisso, Jesus indignou-se e disse aos discípulos: deixem as crianças vir ter comigo, não as estorvem, pois o reino de Deus é dos que são como elas. Lembrem-se disto: quem não for como uma criança, para aceitar o reino de Deus, não entrará nele. Depois tomou as crianças nos braços e abençoou-as, pondo as mãos sobre elas. Obrigado, João. Nós vamos falar aqui de alguns pontos sobre compromisso a partir desta passagem difícil, polémica, não é? Mas a gente não pode fugir. Temos que entrar aqui. Ponto 1 sobre compromisso. Compromisso significa plena responsabilidade. O texto aqui começa com os fariseus, como sempre, a tentar pôr Jesus à prova, tentar apanhar Jesus numa falha, e trazem uma questão polémica, já era polémica na altura, sobre o tema do divórcio. E para entendermos esta conversa, nós precisamos de entender o contexto bíblico e precisamos de entender o contexto bíblico como um todo e precisamos de entender a questão linguística. O que é que significa esta palavra divórcio? Uma declaração de divórcio. Qual é a palavra em hebraico? Isto vem de
Deuteronômio 24, 2, e a palavra em hebraico é keritut, provavelmente não estou a dizer isto bem, mas significa documento de desvinculação, uma carta de divórcio. E a lei de Moisés permitia o divórcio por causa de algo indecente. Né? Diz aqui, ou qualquer coisa que ele reprova. Se um homem escolhe uma mulher e casa com ela, mas depois deixa de gostar dela, o que acontece? Porque entrou nela qualquer coisa que ele reprova, deve dar-lhe um documento de divórcio e mandá-la embora de sua casa. E ela, depois de se ter ido embora de casa do primeiro marido, pode casar-se com outro. Isto foi a lei que Deus deu a Moisés. Okay? E Moisés transmitiu isto ao povo para regular o divórcio naquela sociedade. Interessante que Deus regula o divórcio. Muito interessante. Deus não diz é proibido divorciar, acabou, ponto final. Não. Deus regulou o divórcio naquela sociedade. Muito interessante, porque até para uma pessoa se divorciar é preciso fazer as coisas bem. Até num divórcio as coisas podem ser bem feitas ou mal feitas. Okay? E bem feitas não significa que é algo bom. Nunca é algo bom. Mas pode-se fazer uma coisa má de várias maneiras. Isto, eu sei que é complexo, né? E rebenta um bocado a nossa mente tendencialmente quadrada, mas é mesmo assim. São complexidades. E eu sei do que estou a falar porque eu sou filho de pais divorciados. Então eu sei do que estou a falar. E eu sei o que é fazer as coisas mal e sei, porque faço comparações, né? Por contraste, sei o que é fazer as coisas bem. Ou sei o que é fazer as coisas com menos dano ou com mais dano. Se calhar é melhor dizer assim, não é? Melhor dizer assim. Estamos mais confortáveis. É isso. E na época de Jesus havia duas escolas de pensamento. Havia uma que dizia que qualquer razão valia, e o que está aqui escrito, se ele deixar de gostar dela, encontrou nela qualquer coisa que ele reprova. Havia duas escolas de pensamento. Uma dizia que qualquer coisa que ele reprova tinha que ser adultério. Era a única justificação. Outra escola de pensamento dizia que podia ser as interpretações dos rabis judaicos. Qualquer coisa. Mesmo ela deixando queimar o jantar, já valia. Né? Chegou a casa, o jantar queimou, pega lá uma carta e vai-te embora. Vou procurar outra que saiba cozinhar. Está demitida, nem havia carta para o fundo de desemprego. Ia logo à vida. Era assim. Era uma escola de pensamento. Quando eles vão perguntar isto a Jesus, Jesus faz alguma coisa que eles não esperavam. Como sempre, Jesus desmonta a mente religiosa deles. Né? Que é isso que Jesus faz. Desreligiosifica. Né? E ele não entra na discussão legalista. Os fariseus, o que eles queriam saber é quando é que eu mesmo posso mandar a mulher para as ortigas? Quando é que eu posso mesmo mandá-la embora? Quando? E eles queriam saber qual era, até onde é que podiam ir. Né? Mas Jesus, ele não entra nessa discussão. Ele aponta para o princípio da criação, para Gênesis. E ele diz que o divórcio foi por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. Deus permitiu por causa da dureza do vosso coração. Deus regulou para que houvesse o mínimo de dano possível, porque uma mulher com uma carta podia voltar a casar. Né? Era uma segurança para a mulher. Que uma mulher sem marido, coitada, não tinha nada, fazia nada, não podia fazer nada, era completamente vulnerável naquela sociedade. Mas desde o princípio do mundo, Deus criou os dois, o homem e a mulher. Por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e os dois serão como uma só pessoa, de modo que não são dois, mas um só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. O propósito de Jesus aqui é claro. É muito claro. Dizer que não deve ser uma opção. Não deve ser uma opção. Não devemos andar aqui a ver quando é que eu me posso divorciar. Que desculpa é que eu vou arranjar, porque eu já não gosto, já não sinto química e tal, a coisa está fria. O que é que eu posso arranjar aqui que me permita, segundo a lei,
e eu divorciar-me e fico todo bem, com a consciência bem, faço tudo direitinho, mando-lhe a carta. É, é tentar explorar a lei para fazer aquilo que eu quero. Né? Os buraquinhos da lei. Né? Há muita gente que faz isso. Né? Até há empresas que ajudam as pessoas a fazer isso, a encontrar os buraquinhos da lei. Né? Acho que um dos candidatos à presidência da República trabalhou numa empresa assim. Né? Empresas de consultoria. Né? Eu vou a uma empresa e pergunto: o que é que eu posso, de que forma é que eu posso entrar ali naquele buraquinho da lei, contornar a lei para ganhar mais, para ter acesso a isto e a isto e àquilo. E era aquilo que eles queriam fazer com a lei do divórcio. Mas Jesus coloca o foco no outro lado. Jesus coloca o foco na aliança que Deus quis estabelecer desde o princípio. Foco na aliança, na relação, no compromisso e não na lei. Aí é que deve estar. O que é que eu posso, até onde é que eu posso ir sem estar a pecar? Essa é a mentalidade. Né? Até onde é que eu posso ir sem pecar? Há uma discussão, não é? Por exemplo, no namoro, isto para o pessoal mais novo, não é? Até onde é que se pode ir sem pecar? Dá para não sei se já se estão a perceber, não é? Aqui já é tudo maduro, não é? Até onde é que eu posso ir sem pecar? Posso dar um beijinho? Posso meter a mão? E se for oral? Dá para ser? Hã? Não estou a falar... não estamos na nenhuma bolha, não é? Estamos todos a viver aí no mundo, todos ouvimos falar disto, não é? E esta é a mentalidade. Até onde é que eu posso ir sem estar a pecar? Até onde é que eu posso ir e continuar nas graças de Deus? O que é que Deus me deixa fazer? Quanto é que eu posso pecar? No fundo é isso que nós queremos saber. Quanto é que eu posso pecar para satisfazer a minha carne antes de antes de desagradar a Deus? Então, mas Jesus não vai por aí. Porque não é, porque uma vida de compromisso não vai por aí. Até onde é que eu posso desagradar a minha mulher antes dela me pôr as malas à porta? Né? Qual é o limite dela para eu chego ali pertinho do limite, mas não chego mesmo ao limite e assim vou gerindo a coisa. Isto é tão necessário para nós hoje, não é, irmãos? Tão necessário. Porque nós vivemos numa cultura onde esta é a mentalidade. Onde o compromisso vale cada vez menos. Por exemplo, em Portugal, 70% dos casamentos acabam em divórcio. Isto é um dado normal no mundo ocidental. É um dado normal. 70% dos casamentos acabam em divórcio. Porque as pessoas não desistem facilmente umas das outras. Não é? O compromisso não vale o que valia. Não vale o que valia. Uma pessoa já não se sente bem, eu não me sinto bem, vou procurar ser feliz no outro lado. Eu não me sinto... Já não é o que era. A relação já não é o que era. A gente distanciou-se. Ou descobrimos algumas incompatibilidades ali no caminho. Acho que vou partir para outra. Não é? Vou saltar. Isto é uma mentalidade completamente contrastante. Completamente anti aquilo que Jesus nos ensina sobre compromisso. Agora, é preciso fazer aqui uma ressalva. Muito importante também. É que o compromisso não é o valor supremo. O compromisso não é um ídolo. O que é que eu quero dizer com isto? Porque o compromisso não está acima da vida e da dignidade humana. E o compromisso pode e deve ser interrompido em certas circunstâncias extremas. Exemplos. Se há abuso físico, emocional, negligência severa, sem qualquer sinal de arrependimento ou mudança, a vítima
não está condenada a permanecer num ciclo de destruição. Não está. Há valores, todos estes valores são bons, mas não são supremos. O valor do compromisso não é supremo. Não é supremo. Ninguém é obrigado perante Deus a permanecer num compromisso que é um ciclo de destruição sem qualquer sinal de mudança. Não é. E não é, e às vezes não é só pode, é deve sair. Deve sair. Violência doméstica, por exemplo. Abuso. Isso todos estes valores são bons. O valor de compromisso é bom e o valor da integridade e da dignidade humana também é bom. Mas há valores, há uma hierarquia de valores, há valores mais altos. E o valor da vida, da integridade, é mais alto. E quando uma das partes no compromisso destrói completamente a confiança, destrói completamente a dignidade, e o compromisso não é escravidão. O compromisso não é masoquismo. São coisas reais, irmãos. Nós não vivemos numa bolha ideal, do ideal. Não, nós vivemos na realidade, pezinhos no chão. A fé cristã é isso. Temos que falar da realidade. E a igreja deve ser um refúgio de proteção para os vulneráveis. Não é dizer a quem é abusado, opá, tens que aguentar. Perdoa. Tens que perdoar. Está escrito. Olha, vai orar. Estás a ser abusado. Estás a levar ia dizer na tromba, mas não vou dizer. Vai orar. Vai orar. Vai orar e pede para Deus mudar. Estás a sofrer, estás a ser traído permanentemente, a sofrer adultério. Olha, perdoa. Essa destruição diabólica do perdão que mantém as pessoas oprimidas em situações de destruição, em situações verdadeiramente tóxicas. Havia muito para dizer sobre o perdão, mas garantidamente não é isso. Okay? O perdão não é permanecer numa relação de abuso tóxica. E nós, às vezes, com o nosso entendimento super espiritualizado do perdão, achamos que depois temos aquelas passagens, temos que morrer para nós próprios. Isso significa que sou obrigado a estar aqui numa situação de sofrimento permanente em que sou permanentemente abusado, sou um capacho. Mas tem que ser. Não, irmãos, não tem que ser. Mas qual é a raiz deste desgaste do compromisso que nós vemos na nossa sociedade? É bom a gente perceber quais são as ideias que estão na base disto. Qual é a raiz do desgaste do compromisso? Individualismo, consumismo. Só é por acaso está ali uma mulher com as compras, não é? É a mentalidade do shopping, não é? Mentalidade do serviço. Porque é que o divórcio, a quebra de relações se tornaram tão comuns? Tão comuns. Porque vivemos nesta ideologia. Nós vivemos numa ideologia individualista e consumista. No individualismo é tudo sobre mim e as minhas necessidades. Eu. Okay? O que eu preciso, o que eu quero, a minha realização, a minha felicidade. Tudo o resto é paisagem. Quem quiser, cada um por si. Quem quiser que se aguente. Eu vou pensar em mim. Se eu não cuidar de mim, quem cuidará? Não é? Porque eu mereço. Essa do eu mereço, não é? A mim parte-me todo. Essa. Eu mereço. É a mentalidade individualista que nós comemos e absorvemos. E o consumismo é a mentalidade de estragou, vou comprar mais. Qual? Qual é que eu vou comprar? Opa, é uma escolha. Não serviu, deito fora, compro outro, não há problema. É a ditadura da escolha, das opções. Há muitas opções. Um serviço não me satisfaz, vou mudar de serviço. Simples. E não há nada de mal com isso. Se eu não gosto de um produto ou de um serviço, eu vou buscar outro. Não é? Não tenho que aguentar um serviço mau. Não é? Ainda agora mudamos de internet. Não é?
de serviço de internet. Não, mudamos da Digi, não é? Eu sei fazer publicidade negativa, mas não ponham Digi nos telefones. E mudamos, porque não era bom. Mudamos. E faz todo o sentido. Agora, quando esta lógica é aplicada aos relacionamentos, estamos muito mal. E é isso que está a acontecer. Esta lógica é aplicada aos relacionamentos. E nós olhamos para o cônjuge como o cônjuge é um produto, né, que nos oferece serviços. E quando esse produto está estragado, ou quando os serviços que esse produto nos oferece não são bons, qual é a mentalidade? Vamos mudar. Vamos mudar. E o conceito de compromisso está quebrado porque ninguém hoje quer reparar. Toda a gente quer substituir. Não é? Nós estávamos a falar no outro dia do homem dos guarda-chuvas, não é? Lembram-se do homem dos guarda-chuvas? Lembram-se? Agora não há. Ainda passa. Mas é uma espécie em vias de extinção. Não é? Porque ninguém quer consertar nada. O guarda-chuva avaria, eu vou mandar consertar o guarda-chuva. O que é que eu vou fazer ao guarda-chuva? Deitá-lo fora, vou comprar outro. Vou mandar a vida Temo, 5 euros. E vem um guarda-chuva, chega-me a casa, nem me chateio. Não é? Vamos aplicar isto aos relacionamentos. Não é? O relacionamento está difícil, está estragado. Deito este fora e arranjo outro. Tranquilo. Ninguém quer reparar, todos querem substituir. Mas aqui está a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, que é libertadora. Parece que é opressora, mas é libertadora. Que é esta. É a dor de permanecer quando as coisas se tornam difíceis. É na dor de permanecer quando as coisas se tornam difíceis que o crescimento acontece. Não é? E eu, particularmente, olho para trás. Eu e a minha esposa estamos quase a completar 18 anos de casamento. Pois é. Pois é. Tem cara de miúdo, mas sou muito rodado. E nós tivemos tantos momentos difíceis. Tantos momentos difíceis. Até no nosso relacionamento. Desculpem, pensavam que era tudo perfeito, não é? Só quem não nos conhece é que acha que tivemos muitos momentos difíceis. Mas estamos aqui, não é? Porquê? Porque permanecemos. Queres dizer alguma coisa? Não. Ela tinha muito para dizer, só que ela não gosta de falar em público, é só isso. Mas tinha muito para dizer. Mas quando nós permanecemos, não estou a falar de situações extremas, ok? Estou a falar em situações normais, que nós vivemos, lutas normais, que toda a gente vive. Incompatibilidades, mal-entendidos, dificuldades de comunicação, conflitos, tensões. Tudo isso é normal. E quando a gente passa a vida a fugir disso, nós somos o quê? Bebés imaturos. Porque um bebé não suporta o desconforto. Quando um bebé está desconfortável, faz o quê? Chora, quer sair, não é? Quer sair daquela situação. Quer que mude e que alguém que venha que me mude desta situação que não está confortável. Mas o adulto maduro em Cristo, entende que é nesse fogo, quando o calor aperta, é aí que estamos a ser formados e aperfeiçoados. É aí que Deus está a trabalhar a nossa paciência, a nossa perseverança, o nosso compromisso. É aí que Deus está a fortalecer os alicerces. É aí que Deus está a trabalhar. É aí que Deus está a trabalhar. E quando um relacionamento se torna difícil, se a gente foge, é aí que as famílias se desmoronam. É aí que as coisas se desmoronam. E é por isso que a nossa sociedade está assim, irmãos. As coisas não acontecem por acaso.
Porque as pessoas estão quebradas. As famílias estão quebradas. As pessoas estão quebradas. As famílias quebradas dão origem a pessoas quebradas. Se vocês forem ver, por exemplo, as estatísticas, quem está preso, vejam quantas pessoas que estão presas nas cadeias, quantas pessoas dessas têm famílias estruturadas. Praticamente nenhumas. Pode haver algumas. Há crimes passionais, pronto, enfim. Mas praticamente nenhumas. Porquê? Porque famílias quebradas dão origem a pessoas quebradas. Famílias fortes e saudáveis dão origem a pessoas resolvidas, fortes, saudáveis, maduras. Pelo menos, enfim, isto é a regra. É o padrão. E nós não somos só chamados para aguentar a dor. Não somos só chamados para aguentar o desconforto dos relacionamentos. Nós somos chamados para amar no desconforto. É mais do que aguentar. É mais do que aguentar. É amar no desconforto. É morrer, irmãos. Nós estamos aqui para morrer. Nós estamos no casamento para morrer. Não é para ser feliz. Não estamos aqui para nos sentirmos bem, irmãos. É mentira isso. Porque se fosse para nos sentirmos bem, Deus levava-nos já para o céu. Olha, aí vai ser tudo ótimo. Sem qualquer desconforto. Se for para nos sentirmos bem, Deus leva-nos já. Mas não é. Não é. É para amadurecer. É para crescer. Para chegar à imagem, ao ideal de Cristo. E isso envolve cruz. Isso envolve cruz. Isso envolve dor. Isso envolve morte. E não podemos, e por isso, quando nós entendemos esta questão do compromisso, que é plena responsabilidade, um compromisso é plena responsabilidade. Eu assumo um compromisso, estou a assumir responsabilidade. Então nós, quando entendemos isso, entendemos que nós não podemos assumir compromissos levianamente. Temos que pensar muito bem. Não é só porque gostamos. Esqueçam isso, pessoal. Esqueçam. Okay? Pessoal mais novo. Não é porque eu gosto. E se gostar, isso vale muito pouco, muito pouco. Não é só porque eu gosto. Não, é porque eu entendo em Deus, segundo o plano de Deus, que é esse compromisso que eu quero assumir conscientemente, de uma maneira permanente. Permanente. Estou a falar de casamento. E de namoro também, já agora. Isto não é para andar aí a saltitar, de flor em flor. Não é? Isso não tem nada a ver com o processo, não tem nada a ver com o caminho que Deus nos propõe. Nada a ver com a vida da fé cristã, com a vida de discipulado. Compromisso. E quem não tem maturidade para assumir compromisso, não assuma. Não assuma. É melhor. Eu sei que é difícil a gente refriar certas coisas, mas faz parte, tem que ser. Tem que ser. Agora, quando os compromissos são quebrados, porque acontece. O que acontece? Pode haver novos começos? Claro que pode. Claro que pode. Noutra passagem, Jesus fala do divórcio e em Mateus, é noutro evangelho, ele diz: o homem que se divorciar da sua mulher e casar com outra comete adultério, a não ser no caso de união ilegítima. Irmãos, esta passagem é muito mal entendida e interpretada. Jesus está a falar no contexto da lei de Moisés. Da lei de Moisés. O que Jesus está aqui a dizer é: não se pode terminar, não se pode quebrar compromissos por dar cá aquela palha, porque a mulher queimou o jantar. Não tem nada a ver com Deus isso. No princípio, Deus estabeleceu um compromisso de aliança para não haver separação. E essa separação nunca pode haver por razões fúteis. Muito menos como os homens faziam, não é?
para fazer um upgrade. Não é? Eu tenho um Volkswagen, quero um Mercedes, então é que há quem tenha esta mentalidade com os relacionamentos amorosos. Há quem tenha, não é? Não quero, este carro já não anda bem, vou comprar outro. Melhor, um upgrade. É disto que Jesus está a falar. É da lei de Moisés. Ele está a desmontar a ideia que as pessoas tinham de que se podia trocar. Não é? Era só passar a carta, passamos ao próximo, tranquilo, cumpri, está tudo bem. Essa não era a intenção de Deus. Há pessoas que as más interpretações desta passagem leva a que pessoas sejam condenadas a viver sozinhas involuntariamente. Não é? Divorciaste, agora não podes casar. Acabou. Não foi por causa de adultério, agora tens que viver. Tens que viver sozinha. Mas Deus nunca, na outra passagem que nós lemos, no resto desta passagem de Mateus, Jesus fala daqueles que têm dom para permanecer solteiros. Não é? Uns fazem-se, se lerem aqui em Mateus 19, uns são eunucos por vontade própria, outros são, enfim. Mas só quem Deus dá esse dom. E não é suposto que as pessoas sejam impedidas de começar de novo por causa de uma regra legalista que tem a ver com a lei de Moisés, irmãos. Deus pede de nós, o que não pode haver é compromissos quebrados por dar cá aquela palha. É isso que não pode haver. Com Deus há novos começos, com aprendizagens feitas com arrependimento. Isto é muito importante. Porque se as coisas correm mal e a gente não aprende nada com aquilo que correu mal, vai correr mal outra vez. Se achamos que o problema é todo do outro, se achamos que o mal daquele relacionamento é tudo do outro, está muito mal. Isso está muito mal. Vai correr mal outra vez, é que é garantido. É garantido. Então, isto é fundamental. Para haver um novo começo, tem que haver aprendizagens feitas mediante arrependimento. E arrependimento significa transformação. Transformação da mente. Tem que haver arrependimento. Deus pede de nós plena responsabilidade nos compromissos. Um compromisso é algo muito sério. Muito sério. Quando os compromissos são quebrados por razões várias, razões sérias, é preciso um processo de análise, de avaliação, de introspecção. Não se pode saltar logo para outro relacionamento. Isso é, enfim, isso é outra vez um individualismo. Eu penso em mim e a outra pessoa é só um objeto que eu estou a usar para me satisfazer. Essa mentalidade. Mas depois, Deus também pede outra coisa de nós, Deus também ordena outra coisa de nós, que parece incompatível com a responsabilidade. É que compromisso significa plena dependência. Logo depois de falar sobre isto, sobre o casamento e como o casamento é um relacionamento de aliança muito sério, muito sério. O texto que não é para ser quebrado, por princípio, mas o texto depois mostra pessoas a trazer crianças para que Jesus lhes tocasse e os abençoasse. E os discípulos, claro, como eles eram muito importantes, ainda traziam aquela mentalidade do capítulo 9, não é? Somos os maiores, não é? Estamos aqui perto do mestre, do futuro rei de Israel. Temos tempo agora para lidar com estes pirralhos. Vêm aqui. Achavam que Jesus tinha coisas mais sérias para tratar, como a teologia do divórcio, não é? Jesus era um rabi, ele tinha outras coisas para tratar. E Jesus fica indignado e diz: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Ou dos que são como elas é o reino de Deus. Como é que ele diz? É isso, não é? Algumas pessoas deixem as crianças vir ter comigo, não as estordem, porque o reino de Deus é dos que são como elas. O que é que isto tem a ver com compromisso, irmãos? O que é que significa ser
ser como uma criança? O que é que significa ser como uma criança? Para Jesus. Muitas vezes temos aquelas ideias, ser como uma criança é ser inocente, sem maldade. Não é? As crianças não têm maldade nenhuma. Elas são anjinhos puros, não é? Elas são anjinhos puros, não têm maldade nenhuma. É isso, não é? Só pensa assim quem não sabe o que é uma criança. Quem nunca lidou com uma criança. Então não é isso, não é isso. Não são boazinhas, não são inocentes, não são puras. As crianças são egoístas, são birrentas, são desobedientes, são muito queridas também, né? Muito fofinhas, mas também são isto. Então qual é a característica que Jesus está a falar aqui? Que temos que ser como uma criança para entrar no reino de Deus? Ou para ter posse do reino de Deus? A dependência. Sabem, uma criança naquele tempo, na antiguidade, não tinha direitos nenhuns. Uma criança era um apêndice da família. Não tinha recursos, não tinha poder, não trabalhava, tinha nada. Era completamente dependente dos pais para vestir, para comer. Não havia segurança social, nem CPCJ. Okay? Uma criança levava porrada e não vinha ninguém inspecionar. Não é? Era propriedade dos pais e, enfim. E Jesus está a dizer que o reino de Deus não é para os fortes que dependem de si próprios para os seus compromissos. Não é para aqueles que acham que têm muitas opções e vão ver as opções. Não é? O reino de Deus não é para esses. É para os dependentes que sabem que falham, que sem a graça de Deus não percebem que sem a graça de Deus não conseguem, que entendem que precisam da graça de Deus para os relacionamentos. Não é da graça de Deus para sair dos relacionamentos, é da graça de Deus para permanecer nos relacionamentos. Que não é uma questão de opção. Os fortes têm sempre opções. Os fortes têm sempre opções. Não é? Eu não preciso da minha mulher, se eu entendo, não preciso da minha mulher, eu tenho opções, tenho outras opções. Não é? E ela a mesma coisa comigo. Não é? Ela tem outras opções. Os fortes têm sempre opções. Mas os dependentes não têm opções. Não veem, não têm opções, mas não veem as coisas assim. Imaginem uma criança pequena que se chateia com os pais, né? Chateia-se, faz uma birra, quer alguma coisa, olha, queria uma PlayStation no Natal, o pai não deu, não gostou da prenda, ficou birrenta, foi para o quarto, chateado, vai deixar a família, vai sair de casa, vai fazer a trouxinha, vai sair de casa, como aqueles desenhos animados que eles faziam a trouxinha e iam embora. Não, a hora do jantar está lá na mesa, com o burro amarrado, talvez, mas está lá na mesa. Porquê? Não tem opção. Criança não tem opção, irmãos. É dependente, é totalmente dependente. Criança vai quando o pai manda. Ou quando o pai a leva. É isso que Deus quer de nós. Crianças que não têm opções. Eu não tenho opções. Se eu começo a pensar que eu tenho opções, irmãos, aí eu vou se calhar escolher coisas melhores. Aí eu se calhar vou escolher coisas que me parecem melhores. Sim, não é? Me parecem melhores. Às vezes não são, pelo contrário. Mas se calhar, se eu acho que tenho opções, então é isso. Mas crianças não têm opções. Crianças vão onde o pai as leva. E para o pai as levar, tem que haver mesmo muita certeza de que o pai está a levar. Muita certeza. Porque é difícil a gente às vezes... na questão do casamento, como estávamos a falar, não há que orar. Eu vou orar a Deus, começar um processo de oração para ver se Deus quer que eu me divorcie da minha mulher. Senhor, revela-me, Pai, se... Isto é estapafúrdio, é absurdo isto, não é? Noutras situações, vamos poder fazer isso, não é? Mas entender que não temos opção a não ser quando o Pai nos leva de uma maneira muito
clara. Muito clara. E normalmente o Pai leva-nos para onde nós não queremos ir. E raramente o Pai nos tira de situações desconfortáveis quando nós queremos. Raramente. Abraão, por exemplo. Abraão estava feliz da vida com a sua família, sua casa, as suas propriedades, os seus animais. O que é que Deus diz? Sai da tua casa. Moisés, tranquilo, a última coisa que ele queria era liderar aquele povo chato, murmurador, que dava trabalho, não o deixava descansar, que o desgastava. Era a última coisa que ele queria. Foi de uma situação confortável do palácio do faraó para uma situação super desconfortável no deserto. E morreu no deserto. Numa situação super desconfortável. Portanto, cuidado, não é? Olha, opções. Para quem iremos nós, disse Pedro, depois de ouvir um discurso super duro de Jesus, um discurso que não era para qualquer um. Porque os discursos de Jesus não são para qualquer um. Há pessoas que não têm estofo. Não têm estofo para ouvir certas coisas. Muitos não tiveram e hoje continuam a não ter. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Não há opções, irmãos. As opções é quando Deus nos direciona. O que é que Deus espera de nós? E estou mesmo a terminar. Gostava que lêssemos este salmo juntos. Dependência. Conseguem ver? Letras estão um bocadinho pequeninas. Vamos ler juntos. Pode ser? Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem o meu olhar é arrogante. Já não corro atrás de grandezas ou de coisas fora do meu alcance. Pelo contrário, estou calado e tranquilo, como uma criança saciada ao colo da mãe. A minha alma é como uma criança. Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, calados e tranquilos, crianças saciadas no colo da mãe. Vamos descansar em Deus. Irmãos, vamos deixar Deus tranquilizar-nos, acalmar os nossos corações. Sou o primeiro a precisar disto, porque eu sou ansioso por natureza. E precisamos disto, irmãos. De estar descansados, não andar atrás de grandezas, não pensar, opções, quais são as minhas opções? Posso ter um casamento melhor com outra pessoa, posso ter um namoro melhor com outra pessoa, posso ter uma situação melhor. Irmãos, vamos descansar. Vamos viver assim em 2026. Plena responsabilidade com a família, porque casamento é a base da família e é a base única da família. E é interessante que Deus compara a união entre homem e mulher, a união, ou não é compara, a união entre homem e mulher é uma imagem da união entre Cristo e a Igreja. Portanto, isto transporta-se para a família da fé. Transporta-se para a família da fé. Plena responsabilidade. Claro que os relacionamentos são diferentes. Não é? Um casamento é diferente de uma relação de irmãos. Mas os princípios são os mesmos. Os princípios têm que ser aplicados de maneira diferente. Mas os princípios são os mesmos. E é nessa aplicação dos princípios que está a complexidade das coisas. E é aí que está a piada também, não é? É aí que está a nossa dependência. Como é que eu vou aplicar este princípio a esta situação? É aí que entra a nossa dependência de Deus. Plena maturidade em Cristo. Vamos em direção à maturidade. E a maturidade não é fácil, irmãos. A maturidade não se consegue em oração no quarto com a porta fechada. Aí Deus dá-nos força para crescer. Mas o crescimento acontece nas relações com as pessoas. É aí que acontece o crescimento. E é aí que nós amadurecemos. Ao permanecer. E plena dependência do Pai. Vamos viver em plena dependência de Deus.
Porque nós não conseguimos amar como Cristo amou, com força de vontade, né? Só Deus nos pode capacitar. Só Deus nos pode fazer caminhar numa dimensão sobrenatural, que é isso que nós precisamos. Porque na nossa natureza nós vamos fazer aquilo que toda a gente faz. Vamos seguir a tendência, 70%. Vamos seguir a tendência. Na nossa natureza. Então precisamos do poder sobrenatural de Deus na nossa vida. E que sejamos conhecidos nós como pessoas comprometidas. Comprometidas com Deus, comprometidas com a família, comprometidos uns com os outros. Vamos ser conhecidos por pessoas comprometidas. E entender que muitas vezes as coisas neste mundo acontecem quebras, perdas, isso acontece, isso é incontornável, não dá para fugir a isso. Mas podemos lidar com elas com menos dano ou com mais dano. Aí é sabedoria. Aí é sabedoria. As separações, eu não quero levantar muito o véu sobre a minha própria vida, porque os meus pais ainda estão vivos, não é? Mas eu sei o que é uma separação com muito dano. Eu sei o que é. E sei que podia ser diferente. Podia ser com menos dano. E é preciso, mesmo aí, ter sabedoria. Buscar sabedoria em Deus, que nós muitas vezes não temos, mas precisamos de buscar. Porque com a angústia, com a dor, com o cansaço, com o desgaste, muitas vezes a gente não toma boas decisões, não faz coisas direitas, não fazemos aquilo que até sabemos que devíamos fazer. Enfim, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que o Pai nos ajude e nos abençoe e nos leve para mais perto do seu propósito. Vamos ficar de pé e vamos lembrar-nos desta aliança. Desta aliança. Temos uma aliança com Deus, temos uma aliança no casamento, aqueles que são casados. Temos uma aliança uns com os outros também como igreja. Como família de Deus. Amém. Vamos orar. Querido Pai, nós te queremos louvar pela Tua palavra, Deus. O nosso entendimento é limitado. O nosso alcance é limitado. E um dia vamos estar na posse de todo o conhecimento, mas esse dia ainda não é agora. Então ajuda-nos a navegar nas complexidades da vida, sendo orientados por um entendimento honesto, verdadeiro e íntegro da Tua palavra. Com Cristo no centro, Deus. Livra-nos da religiosidade, livra-nos da escravidão do legalismo e ajuda-nos a viver vidas sábias, vidas orientadas por um coração submisso a Ti, vidas orientadas pelo amor, que o amor prevaleça acima de todas as outras coisas. O Teu amor que não muda e o Teu amor que é nosso, porque Tu nos amaste primeiro. Que esse amor possa encher-nos e transbordar de nós para todos os que nos rodeiam. Começar naqueles que estão mais perto de nós, mas estendendo-se também para aqueles que não estão tão próximos. E que a todos nós possamos abençoar. Que a todos nós possamos mostrar Cristo. Livra-nos da nossa carne, livra-nos dos nossos impulsos e instintos, Pai. E ajuda-nos também a saber pedir perdão quando cairmos em tentação. Pai, eu oro também por novos começos para aqueles a quem isso se encaixa. Novos começos com aprendizagens para que histórias de
disfuncionais não se repitam, Deus. E que nos possas ajudar a todos, Deus, com a tua graça, e que possamos confiar em ti e na tua providência, e que tu vais cumprir todas as tuas promessas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.